da Recopa. Da Supercopa Supercopa brasileira. do Brasil. Né? Depois tem a Recopa Sul-Americana. Que é o Palmeiras com o Defensa e Defensa e Justiça. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo ocupam hoje o topo da cadeia alimentar no futebol brasileiro. Mas tem gente chegando aí, o Grêmio é forte, o Atlético é forte, o São Paulo, se corrigir algumas coisas, Internacional pode crescer vir a muito. ser. Né? Porque o São Paulo e o Internacional estão ali muito próximos do Vê se eu estou enganado. E o Atlético, eles têm mais poder de compra, né? O São Paulo e o Internacional. E no caso do Atlético, um técnico que volta a casa numa situação diferente, e do Grêmio, um técnico que está lá já há muito tempo. Vê se eu tô. Eu não vejo o Grêmio ainda nessa briga, não, cara. Não? Eu acho que o final de temporada do Grêmio não foi tão bom. Foram apresentações ruins, né? Mesmo chegando na final da Copa do Brasil. A gente sabe que o Grêmio está tentando ir forte no mercado, mas ainda não trouxe ninguém. A contratação Rafinha é um jogador já de 35 anos, experiente, com qualidade, mas não vejo o Rafinha mudando o Grêmio de patamar. Até pela posição, né, Roger? A gente está falando com a condição do Grêmio de buscar reforços no mercado, mas ainda não foi brigando por grandes coisas, não. Para a gente ir para o intervalo, se conquistaram bicampeonatos. Cruzeiro. Até mais do que um. O Palmeiras teve em dois bicampeonatos. O Corinthians foi bicampeão, o Flamengo foi bicampeão, enfim, um monte de time foi bicampeão. O Flamengo é bicampeão agora de novo, né? Esse fato de só ter um tricampeão é uma característica do nosso futebol que sugere que pode ser mais difícil para o Flamengo manter essa hegemonia, ou o mundo mudou essa história de que tradição, hegemonia... Se você tem continuidade de trabalho, se você tem orçamento equilibrado, você tem cara no campo, você pode ser bi, tri, tetra... Eu acho que o Flamengo é hoje o único candidato a igualar esse feito do São Paulo. Na atual conjuntura do futebol brasileiro, por esse elenco que o Flamengo tem hoje, pelo número de jogadores capazes de decidir uma partida, eu acho que o Palmeiras é tão forte quanto o Flamengo, com características diferentes. De time, né? De time. Talvez tenha uma questão de defesa consistente, uma forma de jogar, a sequência de resultados. O Flamengo nos dá a impressão de ter jogadores que podem. Para a exigência do Campeonato Brasileiro, por ter mais jogadores decisivos. Né? O Flamengo, vou dar um exemplo aqui para mim que define o Flamengo. O Flamengo não tem o Pedro como titular. Exato. Os outros 19 times do Campeonato Brasileiro teriam o Pedro como titular. Então, talvez o Flamengo esteja aí na boca de repetir esse feito do São Paulo. Vocês mudam? Vocês têm opinião divergente ou assinam embaixo? Põe o relator. Eu só faço uma ponderação que é a seguinte, que é a questão. Hoje você não vai mais conseguir hegemonia se você não tiver um orçamento equilibrado de clube, não é daquela temporada. O clube tem que ser equilibrado. O Palmeiras está equilibrado, o Flamengo está equilibrado, o Grêmio está equilibrado, mas menor. Né? O Grêmio quer dizer, é um orçamento menor do que os outros dois. Então, assim, você não vai ver ninguém empilhar 2, 3 títulos com dívidas. Ah, sim. Entendeu? E aí eu pego o exemplo do Atlético, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro esse ano, pode ganhar a Libertadores, mas eu não consigo ver o Atlético vários anos muito bem com 1 bilhão de dívida, né? Que é mais ou menos o que está se especulando, né? O Atlético também não divulga muito balanço. A aposta maior do Atlético é o estádio. Eu acho que o estádio, como o estádio mudou efetivamente o Palmeiras de patamar, se o projeto do Atlético com o estádio for bem executado, eu acho que pode mudar o Atlético também de patamar. Fazer um intervalo. Há pouco ganhou do Madureira pelo placar de 5-1. 5-1. O Flamengo assume a liderança do campeonato. Aí estão os gols do Flamengo. O primeiro gol foi um gol de pênalti do Flamengo, marcado pelo Gabriel. Gabriel fez 1-0. Depois o Gabriel fez 2, Gerson 3, Gabriel 4, Diego... Não, tudo errado. Gabriel, Gerson, Gabriel, Diego e Arrascaeta. Esses foram os gols do Flamengo. O de pênalti foi o Gabriel, um pênalti no Bruno Henrique. O segundo foi do Gerson, o terceiro de novo do Gabriel, o quarto do Diego, o quinto do Arrascaeta. E o gol do Madureira foi marcado pelo Luiz Paulo,
o jogo terminou 5-1. O Gabriel tá chegando perto de 80 gols com a camisa do Flamengo, hein? Ele tava com Ele se igualou ao Renato Abreu com 73 gols e juntos são os maiores artilheiros do Flamengo no século. No século XXI. O Volta Redonda estava na liderança do campeonato, né? O Flamengo agora iguala, né? A mesma pontuação. Lembrar sempre que o campeonato mudou de sistema de disputa, então nós temos um turno único, vão se classificar os 4 primeiros para decidir o campeonato. O campeão desse turno único é o campeão da Taça Guanabara e a Taça Rio vai ser disputada entre o 5º e o 8º colocados. Então esse ano não tem a Taça Guanabara com final, a Taça Rio vai ter uma final por causa do 5º ao 8º e os 4 primeiros colocados vão disputar o título. Vocês têm de cabeça aí quem está agora? É Volta Redonda, Flamengo, Botafogo e o terceiro é o Madureira? Portuguesa. Portuguesa? Isso. Esses são os 4. Flamengo, Exatamente. Volta Redonda, Portuguesa e Botafogo. Portuguesa e Botafogo. Isso. São os 4 primeiros colocados. Então o Fluminense está fora, nesse instante o Vasco está fora, está com um jogo a menos, joga amanhã com o Macaé e o Madureira, que o Paulinho falou que estava invicto, não está ainda também entre os 4. Eu sou muito cruel, Paulo, quando eu digo que o Campeonato Carioca, deste laboratório, desta pré-temporada que o Noriega considera precisam ser os campeonatos estaduais, o Campeonato Carioca é o que tem apresentado em campo resultados mais próximos do que os times jogam durante o ano, obtêm de resultado durante o ano. É muito cruel isso? Não chega a ser tão cruel, Kleber, porque para mim a maior crueldade para a disputa é ver a diferença do Flamengo para os outros adversários. E aí, o mais próximo é o Fluminense, mesmo assim a diferença é muito grande. O Fluminense no Fla-Flu venceu a equipe do Flamengo, não foi a equipe que jogou hoje, era uma equipe formada por jogadores de reservas, mas a diferença do Flamengo nesse campeonato, ela, do ponto de vista da competição, ela acaba desestimulando os outros torcedores, porque Botafogo e Vasco estão muito atrás, e isso é um retrato do cenário atual do futebol carioca, que no momento tem 50% dos seus representantes na Série A, Flamengo e Fluminense, e os outros 50% na Série B, Botafogo e Vasco. Como somos todos irmãos, nós vamos dividir irmanamente esses 9 minutos do programa, tá? Porque eu ouvi uma discussão interessante ontem, eu queria ouvir rapidamente a opinião de vocês, sobre negócio de rivalidade. Isso que o Paulo falou. Parece claro que há uma diferença muito grande entre o Flamengo e os outros 3 grandes, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Não é diferença de tradição, de grandeza, de história. É um momento que tem o caixa como principal motivo e aí o campo passa a ter a mesma razão. Então tem gente que acha que para o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca não é importante. Ganhar do Vasco, do Fluminense e do Botafogo não é importante em relação aos outros adversários. O que nós conversamos no bloco anterior, os candidatos a... Porque lembra que nós conversamos sobre os candidatos a protagonistas do futebol e o Fluminense entrou assim, de passagem e tal. Queria ouvir de vocês assim, naquele ritmo alucinante que vocês têm. Eu não tenho dúvida que ganhar dos adversários vizinhos é maravilhoso. A perspectiva, a projeção, o que eu preciso? Eu preciso de mais. O Bayern de Munique vai ser campeão alemão, quer ser campeão alemão, mas ele precisa ganhar do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid, dos times da Inglaterra e tal. Hein, Roger, como é que está essa... Porque talvez em São Paulo seja diferente, porque o São Paulo não é campeão faz tempo, o Corinthians foi campeão, o Santos foi, agora o Palmeiras voltou a ser. No Sul e em Minas, no Recife, na Bahia, tem aquele confronto direto. Como é que você vê essa situação? Muito claro, né? O Flamengo sobra no futebol carioca, mostrou isso mais uma vez. Primeiro tempo de almanaque, né? Atropelou o Madureira, fez 4-0, poderia ter feito 7, 8 só no primeiro tempo. Segundo tempo relaxa um pouco, os titulares ainda não estão totalmente preparados fisicamente, aí cai um pouquinho o ritmo, até
o adversário fez um gol e aí ficou 1-1 no segundo tempo. Mas é o que a condição dá, né, para as outras equipes. O Fluminense é um time mais organizado também, né, tem se mostrado um time equilibrado financeiramente. O Mário Bittencourt parece que vai ajeitando o Fluminense devagarzinho, né, nas suas questões financeiras, e isso dá um ambiente mais tranquilo para se trabalhar mesmo com todas as dificuldades. E aí o Fluminense fez uma campanha muito espetacular, na minha ótica, no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vaga direta de Libertadores, inclusive tem sorteio essa semana, e o Fluminense está de olho nesse sorteio, né, porque pode cair num grupo bastante difícil. E Vasco e Botafogo pagam por suas políticas equivocadas, seus deslizes financeiros, e tentam uma retomada aí no Campeonato Brasileiro. Acho até que eles devam usar ou devem usar o campeonato estadual para laboratório mesmo, né? De tentar o máximo usar os jogadores jovens da casa para poder dar rodagem, maturidade, entender como funciona a camisa desses dois gigantes, né? Porque eu só consigo enxergar, tanto para Vasco quanto para Botafogo, a solução vindo de dentro, vindo dos meninos da base, né? Tanto Botafogo e Vasco vão apostar nisso, e no campeonato estadual eles têm que botar essa molecada para rodar, porque aí sim eles podem entrar num campeonato importante, que é a Série B, com um pouquinho mais de experiência. Pois é duro mesmo. Assim, o gosto de vencer o vizinho é ótimo. Aparentemente, o nosso futebol está ganhando um pouco de ares europeus e está ficando pouco para alguns clubes. Você sabe o que eu acho, Kleber, que o estadual ele já estava esvaziado. A pandemia esvaziou ainda mais. Então está caindo em cima dele de novo, né? Como no ano passado. Exatamente, né? O calendário todo quebrado, etc. Então, assim, você pega hoje o Flamengo, né? Eu acho que para o torcedor rubro-negro é muito mais importante ganhar do Palmeiras, né? Na Supercopa, né? É muito mais importante fazer uma boa Libertadores do que ganhar. Eu estou falando do clube, do ponto de vista do torcedor, no boteco, aí não, aí é outra coisa. Claro, né? Exatamente essa. Tem uma questão do teu. Nem no boteco está funcionando mais isso. Mas assim, menos, eu acho que funciona menos. É que eu acho que o que tem é o seguinte: a hora que o cara perde. A hora que o cara perde do vizinho, o vizinho vem e fala na orelha. Pô, teu time perdeu do meu aí. Ou aqui, entendeu? Agora, aquilo que você falou no início do programa, Kleber. Virou o cachorro morder o dono e o dono mordeu o cachorro. Se o dono tá mordendo o cachorro, que vira notícia, né? Agora, o cachorro morder o dono é natural. Ficou estranho. Eu acho que para efeito do projeto econômico de engrandecimento da marca, o estadual faz parte, mas quem vai brigar mesmo para valer tem que sair do... O estadual não pode